Então, o híbrido, presta atenção que ele não está substituindo sistema nenhum, ele está somando sistemas. E na prática, isso significa, cara, dois sistemas propulsores completos, manutenção duplicada e especializada, tá? Então, é a mesma coisa que você ter dois carros diferentes dentro do mesmo capô. Para pensar nisso, cara. E tudo isso, cara, leva a gente a uma pergunta, né? Leva a uma pergunta final, que é aquela história, cara. Realmente colocar dois carros diferentes dentro do mesmo capô, ou seja, duas motorizações, obviamente, é como se fossem dois carros inteiros, é duas motorizações diferentes dentro do mesmo capô. Você realmente acredita e espera que isso seja mais simples e barato do que o carro a combustão que você tem? Será? Será que é assim? Pois é, cara. Então agora a gente vai falar onde o dinheiro realmente entra. Agora nós vamos chegar na métrica correta. TCO, Total Cost of Ownership, ou seja, custo total para o proprietário. Começa, é claro, com o preço de compra, tá? Preço de compra, cara. Preço de compra é bem mais caro do que um carro a combustão normal, correto? É bem mais caro que um carro a combustão normal. Aí você tem que pensar também que você tem que comprar energia e tem que comprar combustível, energia elétrica e combustível, dependendo do seu carro, ou então só combustível. O que não resolveu nada, você vai ter que parar lá no posto, né? Mas tudo bem, faz parte, você quer assim, é um direito seu. E a manutenção disso? Duas manutenções, né? A manutenção da parte elétrica e a manutenção da parte mecânica do motor térmico. E a depreciação, como é que fica? Como é que fica isso, cara? Presta atenção. Pensa no seguinte, vamos voltar a falar de métrica. A única métrica racional para se escolher tecnologia automotiva é o custo total da propriedade, né? Daquilo que você está comprando. Não é o consumo isolado, não é o discurso ambiental isolado, é o custo total. É o preço da compra, energia, o combustível, manutenção, depreciação e tudo mais. Esqueci de ligar aqui a bateria do computador que eu estou fazendo a live, me desculpe. Então presta atenção, cara. O híbrido só vai fazer sentido para mim se ele fizer o quê? Se ele reduzir o custo total do proprietário, né? Lembra que é isso? Vamos voltar lá, ó. Olha lá, ó. Total Cost of Ownership. Vou traduzir. Ownership é proprietário, custo é custo, cost é custo e total é total. Então, quanto custa isso no final para mim que sou o proprietário, que vou comprar, tá? Então, na verdade, só vai fazer sentido se reduzir esse TCO, que é o custo total do proprietário. E na maioria dos cenários reais, cara, não reduz. Essa é a realidade. Não é o que estão te vendendo, é a realidade. Vamos lá. A gente sabe que a gente não deve escolher tecnologia por emoção nem por propaganda. A gente tem que escolher por quanto vai custar para a gente. Vocês concordam comigo? Tá? A gente tem que saber isso, cara. Tem que saber quanto isso realmente vai me custar. Quando eu compro um carro, eu quero saber manutenção, eu quero saber preço de peça, eu quero saber um monte de coisa. Não quer? Não tem isso? Então, é isso que você tem que saber. Então, você não pode escolher só por emoção nem por propaganda. Vai lá checar quanto vai custar isso para você no futuro, tá? Aí a depreciação. Ah, tem motor a combustão, não tem depreciação. Uma ova, é claro que tem, e vou te falar, vai ser maior. Bom, vamos falar de exceções e honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de coisas corretas. Tem exceção? Sim, sim, tem exceção.
Mas exceção, meu amigo, não define a regra. E as exceções geralmente não estão à venda, tá? Eles vendem aquilo que dá mais lucro para eles no global. No global. É isso aí mesmo. Então, para a maioria dos usuários, o híbrido custa mais, ele mantém-se mais caro por conta da manutenção e entrega menos eficiência do que promete. Olha isso, cara. Isso é real, tá? Isso não é invenção aqui, saiu da minha cabeça, não. Isso é a realidade. Conclusão, cara. Para concluir essa live aqui, não a live, mas para concluir agora, nesse momento, o híbrido ele resolve um problema de marketing, cara. De marketing, tá? Ele não resolve um problema técnico e nem um problema econômico, meu amigo. Repetindo, o híbrido resolve um problema de marketing. Os caras querem vender com a desculpa de que para o elétrico não tem infraestrutura. Então, resolve o problema para eles. A gente precisa continuar vendendo. Mas não é. Não vai resolver um problema técnico e nenhum problema econômico. Isso vai ficar mais caro para você, cara. Tá? Então, cara, se a prioridade é lógica, eficiência e economia ao longo do tempo, o híbrido clássico, esse que está vendo aí, raramente em vermelho maiúsculo e grifado, é a melhor escolha. Olha isso, cara. Louco, né? Mitos, né? Mitos da parte eletrificada, né? O mito do híbrido como tecnologia de transição, argumento de marketing. O híbrido é uma etapa natural de transição entre o motor a combustão e elétrico. Nossa, bonito, né? Que coisa. Mas por que que isso não se sustenta tecnicamente? Não, não se sustenta. Por quê? Porque transição significa substituição e não acúmulo. Perceberam? Transição pressupõe substituição e não acúmulo. O híbrido não elimina o motor térmico. Ele mantém o térmico e acumula em cima disso o elétrico. Então, ele mantém as duas coisas. Cara. Como diz um amigo meu, a encrenca é dupla. Tá? Por isso que ele não se sustenta tecnicamente. E a infraestrutura não se aprende no carro. Tá? Rede elétrica, carregadores e hábitos não dependem do híbrido. Tá? Não dependem do híbrido. Cara, o carro elétrico, que é o BEV, é um veículo totalmente elétrico, ele exige e acelera a infraestrutura. E o híbrido? Não. E o pior de tudo é que você que compra o híbrido que é plugado lá, você acha que você não vai precisar parar para carregar. Mas vai precisar do mesmo jeito. Só que aí você não para. E aí você faz o quê? Você gasta mais gasolina e polui mais. Só para você ter uma ideia da realidade dos fatos, tá? Então, infraestrutura não se aprende no carro, rede elétrica, carregadores e hábitos não dependem do híbrido. Depende da gente. Exigir isso, ou solicitar isso, ou querer que quem te serve na estrada tenha isso. E isso acontece. Então, o elétrico, ele precisa, ele exige, ele acelera a instalação da infraestrutura. O híbrido não. Isso é uma verdade, tá? Complexidade não é ponte tecnológica. O híbrido é muito mais complexo do que o carro elétrico, tá? Muito mais complexo. Então, cara, não faz sentido, tá? Tudo que é mais complexo é mais sujeito a dar problema. Transição tecnológica tende a simplificar e não a aumentar a complexidade. Isso é óbvio, tá? Isso é uma coisa lógica, né? É para isso que existe a tal da inovação, as empresas, as startups, é para isso. É para fazer transições tecnológicas em tudo no nosso planeta, simplificando e não complicando mais. Se for para complicar mais, não precisa ter. E o híbrido também não prepara, isso é outra mentira que eles usam, não prepara o usuário para o elétrico. Por quê? Porque mantém o abastecimento fóssil,
mantém a manutenção térmica e mantém a lógica do motor a combustão. Só isso. Vamos repetir? Não prepara. Você não vai ser preparado tendo um híbrido para ter um elétrico. Apenas vai manter o abastecimento fóssil, vai manter a manutenção térmica do motor térmico, vai manter a lógica do motor a combustão, tá? E a conclusão técnica é simples. Híbrido não é uma ponte para o elétrico, é um desvio caro que prolonga o motor a combustão, que é tudo que ninguém mais precisa nesse planeta, correto? Tem mais. Tecnologia de transição de verdade elimina o passado. O híbrido conserva o passado, cara. O híbrido conserva o passado. Então, cara, é um troço maluco. É um troço maluco. Aí vem um cara lá e fala assim: ah, mas nem todo mundo pode ter carro elétrico. E aí eu te falo o seguinte: isso é verdade. E ninguém afirma que o elétrico serve para 100% dos casos hoje. Mas isso não torna o híbrido automaticamente a melhor solução. Sabia? Não torna de jeito nenhum, tá? Cara, é o seguinte, quando o elétrico não atende, você tem que fazer a seguinte comparação. O elétrico, como é que ele é? Ele é simples e eficiente, versus o híbrido, como é que ele é? Complexo e caro. Olha isso, cara, né? Então, em muitos cenários, o elétrico ele continua sendo muito mais racional economicamente do que o híbrido, tá? E aí tem aquela segunda coisa, né? O camarada fala, não, mas o híbrido é mais barato que o elétrico. Será, cara? Mas vamos lá. Será? Não vou nem discutir o preço base. Mais barato, isso é uma resposta técnica para você. Mais barato no preço de etiqueta não significa mais barato no longo prazo, tá? Porque o que importa, e eu já falei isso para vocês hoje aqui, é a compra, o combustível, a manutenção e a depreciação. O híbrido geralmente, entre aspas, custa menos que o elétrico apenas na compra, mas custa mais para manter do que os elétricos, tá? Ah, mas o híbrido ele polui menos. Depende do uso real, cara. Se o híbrido não é recarregado com frequência, ele roda a maior parte do tempo como um carro a combustão pesado. Cara, e estudos de caso real, de uso real, mostram que muitos híbridos plug-in emitem quase o mesmo que os carros a gasolina. Ou seja, o benefício ambiental não é garantido e é condicional. Então, cara, presta atenção. Analise bem. Eu não estou falando para você não comprar um híbrido, é claro. É a mesma coisa, cara. A gente tem que respeitar. Eu acho que uma coisa que é fundamental nesse país e que foi perdida nos últimos anos foi o respeito por pessoas que mostraram que tinham o direito de desrespeitar os outros para o Brasil inteiro, lamentavelmente. E aqui eu não estou falando de nada além de carro elétrico e carro híbrido e respeito às pessoas. Não estou falando de mais nada além disso. Só do respeito e do carro híbrido e do carro elétrico, mais especificamente do carro híbrido. Eu respeito quem quer ter um carro híbrido. Ele tem lá os seus motivos. Eu respeito quem quer ter um carro elétrico. Ele tem lá os seus motivos. E eu respeito quem quer se manter no seu carro a combustão. Ele tem lá os seus motivos. Ponto e acabou. Essa live não é para julgar e nem para levar ninguém a não comprar esse carro ou comprar aquele carro. Não. É para te esclarecer. E essa é a diferença de um canal como esse, cujo título é Mobilidade Elétrica, tá? Mas com consciência. A gente tem que ter consciência. E aí eu escrevi lá, levada a sério. E aí que tá, é a consciência, levada a sério. Olha, como você viu, cara, eu, na minha opinião particular,
eu tenho o carro ideal para mim. Você, na sua opinião particular, você tem o seu carro elétrico especial para você, que te atende, que é o melhor na sua cabeça. Só que agora tem uma possibilidade da gente comprar ou um elétrico ou um híbrido. E agora eu preciso saber o que que eu compro. Esse aqui, essa live aqui, foi sobre o carro híbrido. Para quê? Para que você tenha completa consciência do ponto de vista técnico do que você está comprando, tá? Eu queria, inclusive, infelizmente eu não separei, mas isso aqui tudo é baseado em dados técnicos, é baseado em pesquisa, em estudo, tá? E veja bem, tudo isso não foi feito daqui, ó, da minha cabeça, tá? Não é assim, cara, não é assim que funciona, tá? Foi feito de uma outra maneira, foi feito a gente pesquisando, a gente indo atrás, sabendo realmente, cara, o que as coisas são na verdade, tecnicamente. Não tem essa de achismo, tá? Não tem essa de achismo. O negócio aqui é o óbvio, é pesquisa. Eu fui lá na bibliografia, eu consultei, além de já saber isso, eu já, quando vi o carro híbrido, eu já imaginei isso, né, que seria isso aí. Inclusive, né, tem um que foi lançado agora, que é com extensor de autonomia, não é um carro híbrido, uma conversa, uma pinóia. Eu fui verificar o carro tem um motor 1.5, tá? Aí ele tem esse motor exclusivamente para gerar energia para uma bateria pequena também, com no máximo 100 quilômetros de autonomia, tá? Para tocar um motor elétrico. Cara, presta atenção. 100 quilômetros de autonomia, se você precisa de um carro de 100 quilômetros de autonomia, você não precisa de um híbrido, você compra um elétrico que tem 100 quilômetros de autonomia. Aliás, o menor elétrico hoje no mercado tem mais de 200 quilômetros de autonomia, tá? Então, cara, para que você precisa de um extensor num carro que tem 100 quilômetros de autonomia elétrica? Na minha opinião, para nada. Porque se você compra um carro que tem 100 quilômetros de autonomia elétrica, você vai usar ele na cidade, você carrega. Tá? Então, eu pergunto, para que serve um carro híbrido que não tem nem... Aí é outro carro, tá? Não é mais esse que eu estou falando do extensor de autonomia. Antes de falar desse, o que eu compreendo como extensor de autonomia? Também não acho legal, tá? Por todas essas razões que eu acabei de mostrar aqui. Extensor de autonomia, para mim, é o seguinte: eu tenho um carro elétrico com 350 quilômetros na média, né, de autonomia. Por que eu disse na média? Porque o carro elétrico depende de como você anda com ele. Se você andar em altíssima velocidade, é que nem carro a gasolina, vai gastar mais. Se você andar numa velocidade normal, vai gastar o normal. Se andar numa velocidade muito baixa, vai gastar menos. É igualzinho o carro a gasolina, tá? Então, vamos dizer que eu tenho um carro elétrico que tem uma autonomia média aí de 350 quilômetros. Pô, que legal! Eu saio a viajar com a bateria completa e aí eu programo, ó, eu vou parar tantas vezes para ir no banheiro, eu aproveito, recarrego, já vou parar no posto que tem o carregador, etc, etc, etc. E aí o que que acontece? Lá na frente tem um posto que não tem mais carregador, o carregador quebrou. Que legal, agora eu tenho um extensor de autonomia que eu vou ligar e que vai me dar mais uns 200 quilômetros de autonomia, mas numa emergência. Então, se eu tiver um carro elétrico com extensor de autonomia, eu não quero usar esse motor. Ele está lá, mas vai ficar parado. Vou ligar uma vez por semana para ele não estragar. Mas aí, sem você usar, sem você dando a manutenção que é funcionar ele, dificilmente você vai ter despesa com ele. Mas quando você precisar, ele está lá. Isso é o conceito de estender a autonomia. E não um carro que tem 100 quilômetros de autonomia e já liga um motor que fica o tempo todo abastecendo a bateria para poder o carro andar. E um carro desse, quantos motores tem?
Um térmico, um para ficar servindo de gerador, um motor elétrico que vai servir de gerador e um motor elétrico que vai funcionar como tração. Porque nesse específico que eu falei que foi lançado agora, o motor, a explosão não traciona junto com o motor elétrico. Não, ele serve só como gerador. Qual a vantagem de queimar combustível fóssil numa coisa elétrica? Ou seja, fazer transformações de energia, perder eficiência, perder energia a troco de nada. E continuar consumindo combustível fóssil, ou que se não for fóssil, renovável, mas combustão térmica, produção de CO2, problema na nossa atmosfera, aquecimento global e vai por aí afora. Então, pessoal, era isso que eu queria transmitir para vocês. Conhecimento sobre o que, na verdade, significa você ter um carro híbrido ou você comprar um carro híbrido. Não é o que a imprensa está alardeando aí, tá ok? Então, eu espero, assim, de coração, realmente, que você tenha aproveitado, que você aproveite essa live, esse conteúdo, esse conhecimento na compra do seu próximo carro. Se for um térmico, ótimo. Se for um híbrido, ótimo, vai te servir, é o que te serve. Se for um elétrico, ótimo e melhor ainda, porque além de te servir, a sua manutenção vai ser praticamente zero, tá? E é mesmo praticamente zero. E agora, só para complementar, por que eu estou dizendo que é praticamente zero? Porque eu tenho um carro elétrico. Eu fiz toda essa análise antes de comprar um carro. Híbrido, elétrico ou a combustão? Fui analisando cada detalhe desse que eu vi aqui para você, que eu mostrei agora para você. Isso, olha, faz mais de ano, tá? Só agora eu resolvi mostrar isso aqui. E comprei um elétrico há mais de ano, estou satisfeitíssimo, faço viagens de mais de 400, 500 quilômetros com ele, simplesmente paro e abasteço. Tranquilo. A infraestrutura está crescendo rapidamente, eu percebi isso, mas eu vou ser sincero, eu assim, no meu egoísmo de um ser humano normal, eu não quero que ninguém compre carro elétrico, porque quanto menos gente comprar carro elétrico, menos gente vai ter carregando nos postos de recarga e mais livres eles vão estar para eu recarregar. Apesar que eu já fui abastecer em posto a gasolina, que ó, as recargas normalmente estão nos postos da gasolina, e aí tinha uma fila de 20 carros para pôr gasolina e dois frentistas. E eu fui lá carregar meu carro elétrico e estava vazio. Carreguei em 15, 20 minutos, que foi o tempo de eu ir no banheiro, voltar. Ou quando eu vou almoçar, às vezes eu preciso até comer mais depressa, porque carrega mais rápido do que o tempo que eu levo para almoçar. Aí preciso sair do almoço, pagar, ir lá tirar o carro, porque senão você paga a multa, e voltar para continuar o almoço, né? Isso já aconteceu comigo, só para você ter uma ideia, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado. Olha, compartilhe essa live. Essa aqui é uma live extremamente importante para quem quer comprar um carro elétrico ou um carro térmico. Ou isso que eles chamam de um carro híbrido, que, na minha opinião particular, minha, tá? Eu não vou falar, eu tenho a minha opinião, você já sabe qual é, porque fui eu que fiz toda essa análise técnica em detalhe, consultando um monte de coisas, tá? Não foi simplesmente saiu daqui, não, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Vamos ver se eu reativo esse canal aqui agora. Eu já estou cansado de escutar muita bobagem sobre carro elétrico, sobre híbrido e vai por aí afora, por esse nosso Brasil de meu Deus. Tchau, pessoal.